Olá pessoal, vamos lá para o nosso primeiro vídeo, nossa primeira videoaula, certo? E hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente já viu, certo? Vou revisar o movimento uniforme, vou resolver a nossa primeira prova, né? Como exemplos de revisão, e depois eu vou revisar o movimento uniformemente variado, ok? Vamos lá pessoal, começar com a nossa revisão, certo? Primeiro vamos relembrar que é a diferença de velocidade média para velocidade instantânea, né? Só uma revisãozinha, que é a velocidade média. Nós vimos que a velocidade média é simplesmente o deslocamento, né? Δs dividido por ΔT, né? Então, se o corpo percorre uma determinada distância, ok? Então você vai pegar essa distância que ele percorreu, tudo bem? Esse ΔS, e divide pelo tempo que transcorreu, né? Então, você tem a velocidade média, tudo bem? Lembrando que tem uma diferença entre velocidade média e velocidade instantânea, certo? Que a velocidade instantânea é a velocidade em cada instante, né? Então a velocidade média você considera o movimento como um todo, né? Você pega a distância total e divide pelo tempo, certo? A velocidade instantânea é a velocidade naquele instante, né? É a velocidade que mede no velocímetro do carro, né? O carro está a 60, você pode frear, ele vai diminuir, você pode acelerar, vai aumentar. Então você tem uma velocidade a cada instante de tempo, certo? A velocidade instantânea, como é que você calcula? Bom, na verdade, para você calcular, ele tem que usar uma operação matemática que a gente não estudou ainda, nem vamos estudar, só estuda no ensino superior, certo? Que você simplesmente calcula a velocidade média para intervalos de tempos cada vez menores, né? Tá ok? Então essa é a velocidade instantânea. Lembrando que quando a gente fala só em velocidade, a gente está se referindo à velocidade instantânea, tá ok? Então assim, como isso aqui é uma operação que a gente não estudou, nem vamos estudar, né? Operação de limite, certo? A gente vai ver a velocidade instantânea de cada movimento individual, certo? A gente não vai ver a fórmula geral, né? A fórmula geral seria a derivada, né? Mas isso aqui vocês só vão ver se vocês fizerem alguma engenharia, fizer física, matemática ou química, certo? Mas isso aqui a gente não vai usar, essas fórmulas, tá ok? A gente vai ver a velocidade instantânea em cada movimento individualmente. Bom, pessoal, existem vários tipos de movimento, certo? Só que a gente não vai estudar todos os tipos, né? Até porque exige uma matemática mais avançada. Nós vamos estudar os dois mais simples, certo? Então, o primeiro e mais simples de todos é o que a gente chama de movimento uniforme, certo? A gente já tinha visto qual a principal característica do movimento uniforme é porque a velocidade é constante, ou seja, o corpo está se movimentando sempre com velocidade constante, né? Então, exemplo de movimento uniforme é uma pessoa andando com velocidade constante, certo? Um carro que mantém sempre a mesma velocidade, né? O motorista sempre estabelece ali 60 km por hora, por exemplo, né? Pode ser a propagação de ondas, né? A propagação de ondas dentro de um determinado meio é com velocidade constante, tá ok? E a gente chama de uniforme por quê? Porque ele sempre percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, ou seja, é bem uniforme, né? A evolução do corpo, tá ok? Vamos lá, então como é que a gente calcula a velocidade do movimento uniforme? Como a velocidade sempre é constante, a gente pode calcular igual à velocidade média, certo? Lembrando que quando eu falo só velocidade, estou me referindo à velocidade instantânea, certo? Então a velocidade instantânea, nesse caso aqui do movimento uniforme, é igual à velocidade média. Então a velocidade instantânea você pode calcular simplesmente como ΔS sobre ΔT, tá ok? Né? É uma das formas que a gente usa. Lembrando que você só pode calcular a velocidade instantânea dessa forma aqui para o movimento uniforme, né? Caso contrário, você não pode, como a gente vai ver quando estiver revisando o movimento uniformemente variado, tá ok? E você rearranjando aqui essa equação, a gente obtém a função horária
do movimento uniforme, né? A função horária do movimento uniforme é simplesmente a fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais VT, certo? O pessoal chama de sorvete, né? E lembrando, o que é essa função horária? Ela relaciona a posição do corpo com o tempo, né? Então, eu posso saber a posição do corpo para qualquer tempo que eu queira e vice-versa, né? Se eu tiver duas informações, quais são as duas informações? A posição inicial, certo? A posição inicial e a velocidade dele. Velocidade do corpo. Se eu tiver a posição inicial e a velocidade do corpo, eu posso saber em qual posição ele vai estar para qualquer tempo que eu queira, ou no futuro ou no passado, tá ok? A função horária, ela serve para isso, certo? É interessante a gente revisar também o gráfico da função horária, certo? Então, não sei se você lembra, mas isso aqui, lá na matemática, a gente chama de função afim, né? Se você lembrar na matemática, ou a função polinomial do primeiro grau, ele diz o seguinte, que y é igual a mx mais b, certo? Aqui, essa equação é exatamente a mesma coisa, só o que muda é o nome das letras, né? Deixa eu só inverter aqui, ó, porque a variável é o x, então eu vou deixar no mesmo sentido do t aqui, ó. Então, mx mais b, certo? Então, o S0, ele faz o papel do b, do coeficiente linear. O v faz o papel do m, que a gente chama de coeficiente angular. O x, que era variável, agora a gente chama de t, certo? E o s é o y, tá ok? A variável dependente que a gente chama, tá ok? Então, ou seja, essa equação é igual a essa, só o que muda é porque a gente chama de outras letras, né? Para dar sentido físico a elas, né? Isso aqui é a posição inicial, velocidade e o tempo, tá ok? Mas como a equação é a mesma, né? A função é a mesma, então o gráfico vai ser o mesmo, certo? Então, lembrando, como é que era o gráfico de uma função afim, né? Podia ser de duas formas, ou uma reta crescente ou uma reta decrescente, tá ok? O que determina se a reta é crescente ou decrescente? Lá na matemática a gente dizia que era o m, coeficiente angular, né? Se o m fosse positivo, reta crescente. Se o m fosse negativo, reta decrescente. Só que lembrando, agora a gente está querendo calcular o gráfico dessa equaçãozinha. Então, agora que a gente vai ver o sinal do V. V positivo, reta crescente, V negativo, reta decrescente. Tá ok? Na verdade você pode analisar isso até de um ponto de vista geométrico. Tá? Por quê? É só você ver aqui para dois pontos diferentes, né? Ó. Vamos supor, lembrando que como o eixo das posições está aqui na vertical, então é como se o corpo estivesse movendo na vertical. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, nesse instante de tempo, digamos T1, o corpo está nessa posição. Vamos supor que fosse uma pessoa andando aqui, certo? Se eu deixar passar o tempo um pouquinho, né? Ou seja, ele evolui para um tempo seguinte aqui, T2, o que aconteceu com a posição do corpo? Ó? Ele subiu, né? Ele veio para cá, ó. Ele saiu daqui e veio para cá. Então observe que velocidade positiva, né? Ou seja, o corpo está andando no sentido positivo do eixo, certo? Ok? Então quando a velocidade está no sentido do eixo, velocidade positiva, reta crescente, né? Se eu fizer a mesma análise para esse outro aqui, né? Vamos supor que aqui fosse dois gráficos. Vou fechar aqui. Criar outro gráfico aqui. S. Então o que acontece? Ó? Vamos supor que num tempo T1 o corpo está aqui. Ele está nessa posição, né? A pessoa. Aí passa um pouco tempo, né? Sei lá, 5 minutos. T1 mais 5 minutos, seja lá o que for.
T2. Observe que o corpo desceu para essa posição. Ele estava nessa posição, desceu para essa. Exatamente. Ou seja, a velocidade está no sentido negativo do eixo, certo? A velocidade está apontando aqui para baixo, né? E aí, reta decrescente, tá ok? Outra coisa importante de relembrar é que o coeficiente angular, né, ele é igual à tangente desse ângulozinho aqui, ó, certo? Que no caso aqui vai ser a velocidade, certo? A tangente do ângulo, né? Que, né, adiantando aqui um pouco, algumas informações, mas se algum de vocês for fazer engenharia, vocês vão ver que isso aqui a gente chama de derivada, né? A tangente desse ângulozinho aqui é a derivada, certo? No caso de uma função linear. Função mais complexa vai ser a reta tangente num determinado ponto, tá ok? Outra coisa importante de se relembrar aqui é o seguinte, que essa reta, em um determinado momento, ela vai cortar o eixo vertical. Esse ponto aqui, ela corta o eixo vertical, é exatamente, lá na matemática, era o coeficiente linear, certo? Sendo que aqui vai ser o S0. Então a posição inicial é exatamente desse ponto onde ele corta, né? Essa aqui vai cortar lá em cima. Bem aqui assim, seria o S0, certo? Mais um detalhe, né? Sim, faz sentido por quê? Porque isso aqui é a posição inicial? Porque é a posição quando o tempo for zero, né? B que é assim, a origem. Que a origem aqui é quando o tempo é zero. Então a posição quando o tempo é zero, a gente chama de posição inicial, certo? A posição quando o tempo é zero, ok? Mais um detalhe, ó. Esse ponto bem aqui assim, lá na matemática a gente chama de raiz, certo? Aqui a gente vai chamar do instante que o corpo passa pela origem, ou origem dos espaços, certo? Por quê? Porque é literalmente isso, né? Nesse instante de tempo aqui, qual a posição do corpo? Zero. Meio que assim, né? Nesse instante de tempo aqui, qual a posição do corpo? Zero. Então, esse instante de tempo, né, lá na matemática a gente chama de raiz da função, aqui é o instante que o corpo passa pela origem dos espaços. Ok? Bom, esse é o que a gente tinha para revisar, certo? Agora, no próximo vídeo, a gente vai resolver as questões da prova que a gente fez para poder relembrar todo esse conteúdo, certo?